Eu quero um minuto da sua atenção para que nós podemos fazer o que de mais importante nós viemos fazer aqui. Se você pode, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 1. Hoje é o segundo domingo de dezembro. Você sabe o que é comemorado hoje? Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia? Tenha a Bíblia física. A coisa mais importante que nós temos é esse livro aqui, ó. Já existem regiões no mundo que não se pode andar com esse livro. Existem regiões no mundo onde eles recebem de forma, por contrabando Bíblia. A Bíblia é contrabandeada. E aí você sabe o que eles fazem? Eles não recebem a Bíblia completa, Lucas. Eles recebem lá um determinado livro. Eles rasgam as páginas e distribuem entre os irmãos, porque ninguém pode, se a pessoa for pega com a Bíblia, ela é presa. Aí sabe o que eles fazem? Cada um fica responsável por decorar aquela página. Eles decoram a página e quando eles estão juntos, eles recitam aquilo ali. E nós temos o privilégio de ter a Bíblia hoje em nossas mãos, né? Privilégio maravilhoso. Então, tem a Bíblia. A nossa Bíblia tem uma página em branco. Uma página em branco onde tem um monte de coisa escrita. Como assim, pastor? Entre o Antigo e o Novo Testamento, alguma coisa aconteceu. Não foi tipo assim, ó, hoje terminou o Antigo Testamento, ó, Mateus, amanhã cedo você pode começar a escrever. E Mateus começou a escrever o Novo Testamento. Não foi desse jeito. Algo aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós chamamos essa página em branco aqui de período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? São nada mais, nada menos do que 400 anos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. E nós chamamos esse período de período intertestamentário, onde não houve manifestação e nem voz de Deus. Nós chamamos esses 400 anos de 400 anos do silêncio. Foi um período entre o último profeta, Malaquias, e o novo profeta que viria anunciar a chegada de Jesus, que foi João Batista. Durante esse período de 400 anos, ninguém ficou sem fazer nada. Vamos esperar, né, ver o que vai acontecer, vamos esperar aqui 400 anos. Não. Durante esses 400 anos, conteúdo foi produzido. É o que nós chamamos de livros apócrifos, que não estão dentro do cânon bíblico, porque não fazem parte do período período aceito como período da revelação. Nesse período de 400 anos, o povo judeu, que era o povo escolhido, também sofreu bastante. Não foi um período tranquilinho, não. Foi um período logo após o exílio da Babilônia, onde muitos dos cristãos que tinham aceitado Jesus, que tinham aceitado a fé do pai Abraão, foram deportados para a Babilônia. E quando terminou o exílio da Babilônia, quiseram voltar para a sua região de Israel e não conseguiram. Foi o período que nós chamamos também de diáspora. Nesse período, muitos daqueles foram mortos, tiveram a sua fé abalada, às vezes desistiram de continuar naquele caminho, porque foi um período de silêncio, um período onde parecia que aquele povo que tinha sido eleito por Deus não tinha sido eleito, porque tudo de mal e de pior estava acontecendo com essas pessoas. E aí você me pergunta, né, por que tudo isso? Por que sobreveio tudo isso sobre esse povo? Se você observar, e eu gosto desse tipo de coisa, lá a última palavra eu gostava muito de ficar decorando essas coisas assim. Qual a última palavra do livro tal? Qual a primeira palavra? Como que começa o livro? Como que Paulo começa a carta? Eu gostava de ficar decorando. Hoje eu não sou muito bom para decorar, não. Mas uma delas que eu guardei, qual é a última palavra do Antigo Testamento? Maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição, que era literalmente o que estava acontecendo com aquele povo de Deus, com aquele povo que foi escolhido. Tinham perdido suas terras, tinham perdido seus sonhos, tinham perdido as suas esperanças, estavam vivendo sobre uma opressão constante das regiões que os envolviam, dos outros reinos, dos outros povos. O povo de Deus estava perdido, não havia mais sonhos em seus corações, não havia mais esperança, e o principal de tudo, não se ouvia a voz de Deus. Talvez é o pior de todas as coisas. Eu gosto de silêncio, não sei você, mas eu gosto de ter silêncio, para me concentrar, para ler, para estudar. Mas a pior coisa que tem na vida de uma pessoa da pós-modernidade é mandar uma mensagem, aparecer a setinha azul e você não ser respondido. Você já aconteceu isso?
Você manda a mensagem, aparece lá a setinha, visualizou. Aí aparece de novo, azulzinho. Agora tem um povo aí que tira o azulzinho, né? Você não sabe se viu ou se não viu, né? Eu achei errado demais, tinha que acabar com isso. Todo mundo tinha que ter lá o azulzinho, né? E aí você olha lá, a pessoa viu, você já viu aquele áudio, né? Você grava aquele áudio, você coloca lá e você lembra de tudo que você tem que falar, e você grava o áudio, não sei o que, não, beleza, aí tal. Aí o que você faz? Você fica lá esperando, azulzinho, vai responder, e não responde. A pior coisa que tem é ficar em silêncio, porque você não sabe o que está acontecendo. Será que a pessoa não gostou do meu áudio? Será que ela não gostou do que eu falei? Será que não vai me responder? Não é mais meu amigo, vou bloquear. Desistir da amizade. A pior coisa que tem é ficarmos no silêncio. E você imagina então aquele povo que olhava para Deus, Deus está se passando 100, 200, 300, 400 anos e nada de Deus nos responder, esse silêncio enorme. Será que é isso? Deus nos criou, Deus nos escolheu como povo dele para isso? A humanidade vai acabar nesses 400 anos aqui, nessa página em branco? Mas essa página em branco diz muita coisa. O silêncio de Deus não foi por acaso, havia um propósito nesse silêncio, havia um propósito debaixo dessa aliança. Por que havia um propósito? Porque eu acredito muito no que nós estamos falando, no tema nosso. Eu acredito muito em recomeço. A Bíblia, ela é um livro de recomeços. Abraão foi chamado para ser pai de multidões com recomeço na vida dele. Moisés foi chamado para um recomeço. Você lembra Moisés? Moisés saiu do Egito lá com seus 40 anos, saiu, casou, né? Teve 2 filhos, estava numa vida muito boa. Com 80 anos, de repente, o que acontece? Ele olha para a sarça está queimando, ele aproxima da sarça, o anjo fala: tira a sandália do teu lugar que você está é santo, eu tenho um projeto de sua vida vai recomeçar. E Moisés, que podia ter vivido a velhice dele lá, apacentando as ovelhas do sogro dele, é chamado para ser o libertador do povo. Há um recomeço na vida de Moisés, e tantos outros. Se nós pegarmos, Ruth foi responsável por um recomeço, Neemias foi responsável por reconstruir os muros do templo. Aí nós vamos lá, por exemplo, para o Novo Testamento, Pedro, o recomeço que teve na vida de Pedro, e tantos outros, o cego, né, que tornou a ver, e Jesus o convida para uma nova vida, para uma vida de recomeço. A Bíblia é um livro de recomeços, e exatamente por isso que é muito propício falarmos disso hoje, já que estamos aí a poucos dias do Natal e do Ano Novo. O apóstolo Paulo, na sua carta de Gálatas, no capítulo 4, versículo número 4, tem um versículo excepcional, porque é uma palavra que é uma palavra que está impregnada no meu coração. O apóstolo Paulo fala assim, olha, no versículo 4: vindo porém a plenitude dos tempos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vindo porém, ou chegando porém à plenitude dos tempos. O que Paulo estava se tratando? Paulo estava mostrando que algo estava conspirando a favor de alguma coisa. Parece que o universo estava começando a conspirar em torno de algo. Por quê? Haviam 3 impérios naquela época. O primeiro dos impérios era o Império Persa. E o Império Persa foi responsável, graças ao Império Persa e a história de Neemias e Esdras, nós temos a Bíblia em nossas mãos. Porque os escritos do Antigo Testamento foram guardados e protegidos pelo Império Persa. O segundo império que havia era o Império Grego, que foi responsável por propagar a cultura helenística e a língua grega para todas as pessoas, e se torna a língua oficial, né? Jesus é porque ele era poliglota, né? Ele sabia aramaico e tal, e outras coisas, mas o grego se tornou tipo o inglês da época, todo mundo sabia grego. E terceiro, o Império Romano, que foi responsável lá na história, você vai lembrar disso, a Pax Romana. Então, a plenitude dos tempos, como Paulo está dizendo, começava a chegar. Por quê? O Império Persa guardou os escritos bíblicos. Vem o Império Grego e estabelece uma língua padrão para todo mundo, ou seja, todos que ouvissem algo a respeito de alguém poderiam entender aquilo que estava sendo dito. E por último, começava um período de paz após os 400 anos. Paulo diz então: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Os 400 anos começam a chegar ao fim, e algo então está pronto, está apto para acontecer. Por que eu tenho essa página em branco na minha Bíblia? Todas as vezes, de hoje em diante, quando você abrir sua Bíblia, que você deparar entre o Antigo e o Novo Testamento, se você comprar uma Bíblia que não tem, você coloca uma folha lá, uma folha em branco lá, para separar, para você lembrar de uma coisa, que
algo estava sendo proposto na eternidade. Nossa, mas demorou 400 anos? É porque o que é bom demora a ser feito. Por isso que o almoço vai demorar um pouquinho mais. 400 anos, algo estava sendo articulado, algo estava sendo proposto para acontecer dentro da humanidade. E o apóstolo Paulo fala aqui, o que estava acontecendo era que a plenitude dos tempos estava conspirando, algo estava acontecendo para que uma novidade pudesse acontecer no meio do mundo, no meio da sociedade. E o que foi que aconteceu, Azul? O que aconteceu depois dessa página em branco? E aí eu dividi então em 4 atos. O primeiro ato é o ato do anúncio. E agora nós vamos ler então Lucas, capítulo de número 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, numa cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo queria dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Os 400 anos de silêncio se encerram agora com o anjo chegando para uma garotinha humilde, pura, e dizendo para ela: você recebeu o favor de Deus, porque do seu ventre nascerá um ser humano que será chamado Jesus. A palavra Jesus que o anjo utiliza aqui, que é o Jesus que nós utilizamos, Yahvé, significa Javé é a salvação. O anjo estava dizendo: olha, vai nascer dentro de você alguém, vai nascer alguém que você vai dar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o recomeço para uma nova história dentro da humanidade. Ele é o ponto de partida para um novo tempo. Ele vai dividir a história. Se a história do mundo precisava de um recomeço, essa história vai acontecer. E não vem esses ateuzinhos aí que começam a fazer curso de filosofia conversar comigo, não, porque até ele tem que falar, a história tem anticristo e depois de Cristo. Se você não acredita, agora você tem que começar a perguntar assim: que ano você nasceu, ateu? 2000 anos foi? 2010, antes ou depois de Cristo? Aí você não é ateu? Depois de Cristo. Cristo esteve aqui, ele foi colocado, foi implantado no útero daquela mulher, para que todo ateu, todo judeu, todo budista, todo aquele pudesse perceber que alguma coisa estava acontecendo, um recomeço, um marco histórico na nossa história. E esse recomeço, ele vem com esse Jesus, que o anjo diz que se chamará Jesus, e que ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Eu gosto demais dessa palavra aqui que o anjo fala para Maria. Ele fala assim: ó, ele será grande, ele terá um futuro promissor. Sabe o que C.S. Lewis diz sobre o nosso futuro? Leia C.S. Lewis, leia Crônicas de Nárnia, leia Quatro Amores, leia o Último Divórcio, leia todos os livros de C.S. Lewis que você puder ler. E C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: ó, sempre existirão coisas maiores adiante de nós do que qualquer uma que nós deixamos para trás. O seu 2021 pode ter sido até bom, mas seu 2022 será muito grande, será muito melhor, será muito mais promissor, porque o Deus que mudou a história estará no meio do seu ano de 2022. Ele é grande, ele fará o seu ano grande, ele fará coisas grandes na sua vida. Sempre existirão coisas maiores adiante de nós. Você fala assim: não, mas eu já alcancei coisas boas na minha vida. Tem coisa melhor. Ah, não, mas eu já passei no concurso que eu queria. Cadê? Como o Vitor. Vamos perder o Vitor, concursado do Corpo de Bombeiros. Vai embora ano que vem. Vou morrer de saudade de você. Já estou em lágrimas. Mas Deus tem coisas maiores para você. Nós vamos perder um outro cara que esse eu vou chorar muito no brasileiro. Mas Deus tem coisas grandes, muito maiores do que apenas a conquista que vai vir na sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem coisas muito maiores para você do que qualquer uma das que ficaram para trás. Nós cremos nisso. E diz: além de se chamar Jesus, além de ser grande, ele será Filho do Altíssimo. Você já imaginou a cabeça de Maria? Pisa, Catarina, uma menina de 16 anos, será grande
será chamado Jesus. E outra coisa, não é qualquer um não, ele será filho do Altíssimo. Sabe o que ele estava dizendo para Maria? Tem poder aí dentro da sua barriga, sairá poder, porque o Filho do Deus vivo está aí. Deixa-me te dizer uma coisa. Estava conversando com o meu querido Bauer antes de começarmos aqui. O Bauer falou para mim uma revelação que Deus deu para ele. Deus deu uma revelação para o Bauer. O Bauer virou para mim e falou assim: pastor, Maria foi uma mulher muito especial, não foi? Eu falei: sim, foi muito especial. Ele falou assim: sabe por quê? Porque ela foi a primeira pessoa na história a receber o Espírito Santo. Eu falei: tá aí, Deus te revelou isso, é de Deus isso. Ela foi a primeira pessoa na história da humanidade que recebeu poder dentro dela. Parou só em Maria? Maria recebeu o Espírito Santo. E aí você fala assim: nossa, que coisa boa, hein? Ah, como eu queria ser igual a Maria, hein? Ei, deixa eu te falar um negócio. Sabe por que Maria recebeu o Espírito Santo? Para que você também pudesse receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo também pudesse habitar no seu coração. E eu te digo hoje, o Espírito Santo de Deus está dentro do seu coração, e é Ele que vai fazer esse grande recomeço, é Ele que vai mudar a sua história no ano de 2022. Ele é o grande Filho do Deus Altíssimo. E por último, dentro do que o anjo faz, eu vejo Maria, né? Já pensou, ela ouvindo tudo aquilo ali, né? Aí Maria não duvida. A única coisa que ela pergunta, ela fala assim: nossa, que legal, né? Mas tipo assim, como que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, né? Ela vira do nada e olha: como que isso vai acontecer? Eu não tive relações ainda com José. E aí o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É exatamente isso que tem que acontecer para que o nosso novo ano seja um ano promissor. O Espírito Santo de Deus tem que estar sobre a tua vida, te envolvendo todos os dias. Olha, quando começar dia 1º de janeiro, quando você estiver lá no culto da virada, que der 00:01, você vai falar assim: Espírito Santo de Deus, desça sobre a minha vida todos os dias, todas as manhãs onde eu acordar, para que esse ano possa ser um ano de recomeço. O segundo ato é o decreto. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 1. Diz assim: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente de Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. E aí vem o versículo 5 dizendo assim: levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Deixa eu te dizer uma coisa: o recenseamento era feito só para homens, só homens. Esse decreto era para que os homens fossem lá. Lógico, havia um projeto político por trás disso, eles queriam receber o imposto, né? Então chamava todos os homens lá, para os homens pagarem o imposto e faziam o recenseamento. Só que José foi um cara também que eu vou te falar. Se Maria foi aquela lindeza, o José foi um cara fenomenal. Maria estava grávida, pronta para ter Jesus. José precisava viajar, era mais ou menos 120 quilômetros de onde eles estavam, Nazaré até Belém. Sabe o que José faz? Atitude de homem, atitude nobre. E aqui a gente só tem homem de verdade, sim ou não? Cadê os homens de verdade que estão aqui? Dá aquele glória a Deus, glória a Deus. O homem nobre, o homem nobre, o homem que sabe tratar a mulher. Você não vai conquistar a menina só para... Não, você vai casar com ela. Você vai chamar ela para ser mulher da sua vida. Você vai colocar ela em cima do seu jumentinho e vai levar ela para Belém, igual José. É assim que nós somos. Você é o cara que vai mandar flores, você é o cara que vai abrir a porta do carro, você é o cara que vai ver o áudio dela de 12 minutos e vai responder, não vai deixar ela no silêncio não, sem colocar no 2 vezes mais. Não, para ouvir devagar. José era esse cara. 12. Falando por conhecimento de causa. Deixa eu te volta pra cá. José não precisava ter feito isso, ele podia ter deixado ela lá com os pais dela. Só que José sabia que o povo estava falando: uai, Maria já está grávida, como assim? José é um homem nobre. Em primeiro lugar, ele não deixou Maria. Em segundo, ele falou: se eu vou, você vai comigo também. E aí eu vejo um negócio, segura teu coração agora, segura o teu coração, porque isso aqui é de Deus para a sua vida. Por que o segundo ato é um decreto? Os homens fizeram um decreto, sim ou não?
Qual que era o decreto dos homens? Que os homens vou dizer os homens, os governadores, o ser humano, né, fizeram um decreto para quê? Para que todos os homens pudessem ir lá fazer o recenseamento, né? José então fala, eu vou, mas eu vou com a minha digníssima, e eu sei que ela está grávida, eu vou com ela no jumentinho, eu vou caminhando 120 quilômetros, ela vai em cima do jumento. Sabe por quê? Porque José, ele não estava pouco lembrando disso, mas ele estava indo para Belém, e Belém, como disseram os profetas, era o local de onde viria o Salvador. Então segura essa agora, não é decreto humano que direciona ou que muda a sua vida, existe um decreto celestial, que é o decreto que está sobre todas as coisas, e o decreto celestial já falou que 2022 é um ano de conquista seu, é um ano de começar a sonhar novamente, é um ano de caminhar. Pode ter qualquer decreto, não pode uma igreja, tem que usar máscara, e não sei o que importa é o decreto que Deus fez, e o decreto de Deus para a minha vida é que eu vou ter sucesso em 2022, é que eu vou passar por um monte de tribulação. Ai pastor, como assim? Sim, mas em todas elas eu estarei com Cristo. Não existe decreto humano que é maior do que o decreto celestial. Havia uma promessa, Jesus nasceria, e você está pegando isso, Kelly? Que coisa maravilhosa. Os homens da Xamã fizeram um decreto, vamos arrecadar dinheiro aqui do povo, que nada, o decreto já estava feito há muito tempo, de Belém nasceria o Salvador, e Maria foi com José para lá, para aquele local. Do segundo ato, que é o decreto, nós vamos para o terceiro, penúltimo ato, o ato do nascimento. Lucas capítulo 2, versículo 6, diz assim: e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia local para eles na hospedaria. Sabe o que eu vejo no ato do nascimento? A simplicidade de um rei. Eu vejo aqui a escolha de Deus em se manifestar na humanidade. Eu vejo aqui a escolha de Deus por você. Deus te escolheu, e quando Ele te escolhe, Ele pega o que Ele tinha de melhor e manda para nascer no que tinha de pior. Você sabe sobre o nascimento de Jesus? Não havia ali cama, nem berço, haviam faixas, panos, havia uma manjedoura. Não havia lugar para Ele no mundo, não havia lugar para Ele nos corações, mas Ele não precisa de lugar de honra, Ele vem na simplicidade. E aqui tem uma coisa muito especial: todo recomeço começa de forma simples. Todo recomeço, você não precisa de coisas espetaculares para recomeçar, você precisa de coisas simples. Você precisa só de querer recomeçar, e querer recomeçar é muito simples. Você precisa só voltar a sonhar aquele sonho que você tinha, que é simples. Você precisa só acreditar que o desejo do seu coração, por mais pequeno que seja, também é o desejo do coração de Deus. Eu digo isso muito para vocês. Se existe um desejo do coração seu, esse desejo foi plantado por Deus. E o nosso desejo de recomeçar, eu vou esperar acontecer isso, aquilo para mim. Não é difícil recomeçar, não. Basta uma simples escolha, basta uma simples decisão, é dizer: eu quero começar de novo, eu vou recomeçar. E nessa simplicidade, o rei vem ao mundo. Nessa simplicidade, o Filho de Deus desce a essa terra. E aí nós partimos para o último ato, que é o ato do novo começo. Versículo de número 8 diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas novas, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, pastor, dizem que é uma coisa boa ser pastor, né? Tem muita gente que quer ser pastor, pastor, chamar de pastor, né? E tal. Mas sabe por que pastor é chamado de pastor? Porque o pastor era o mais menosprezado de todos, era o que menos recebia lugar de honra. Você sabe por que os pastores estavam aqui nessa região? Porque eles não podiam entrar em Jerusalém, eles não podiam entrar lá para oferecer sacrifícios. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam cuidando das ovelhas que seriam oferecidas no templo. Nem entrar no templo eles podiam. O trabalho do pastor era considerado um trabalho sujo, porque ele mexia com ovelha.
Então, ou se você é ovelha, ou se você é pastor, você não tem merecimento nenhum. A glória é de Deus. Eles viviam ali, naquela região afastada. A única função deles era cuidar bem da oferta, que era a ovelha, e levar a oferta para ser sacrificado. Era para isso que eles prestavam. Não tinham mérito nenhum, não tinha importância nenhuma, viviam às margens da sociedade e recebiam muito pouco, porque era uma vida de risco. A região da Palestina é uma região que tem penhascos, eles tinham que sacrificar a vida para ir lá buscar as ovelhas, proteger as ovelhas dos animais e tudo, essas outras coisas. Profissão de risco, tinha que receber insalubridade, mas não, receber era nada. A profissão mais indigna talvez daquela época era o pastor. Você já entendeu onde é que eu quero chegar, né? Sim ou não? Não? Vou falar de novo então. A profissão mais indigna era a de pastor, a mais humilde, a mais humilhada, a mais desvalorizada. Agora, deixa eu te perguntar, quem que recebeu a notícia em primeira? Você gosta de receber notícia em primeira mão? Aquele áudio de novo. Aí esse você responde. Quando chega aquele áudio, amiga, deixa eu te contar, você não está sabendo do negócio. Dos meninos assim, velho do céu, deixa eu te contar um negócio aqui. Esse vocês respondem, né? Na hora. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe quem que recebeu a notícia em primeira mão? Para quem que chegou o áudio? Não chegou só áudio não, chegou imagem, figurinha, chegou foi tudo, meme e tudo. O anjo desceu para aqueles homens simples, aqueles homens humildes. A luz brilhou naquele lugar tanto. E eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque nós temos medo de recomeçar, nós temos medo do novo. Só que o anjo chega para eles e fala o quê? Não temas, eu trago boas novas para você. Eu estou aqui para dizer para você, não tema o ano de 2022, Deus tem luz para o seu caminho, Deus tem boas novas para você. Não fique com medo do que vai acontecer no ano de 2022, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem boas novas. O Salvador chegou e é o Salvador que vai fazer um recomeço na sua vida, lá na sua empresa, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá na sua casa, lá nos seus sonhos. E eu quero terminar aqui. O anjo dá essa notícia para esses homens, e esses homens, o anjo dá um código para eles, ó, o rei chegou. E eu fiquei, eles ficaram todos, nossa, o rei chegou, tá, e onde é que ele está? Ele está embrulhado nos panos, lá numa manjedoura, vai lá. Os pastores dele, uai, é de brincadeira. Aí diz que aparece uma milícia de anjos cantando. Aí os caras falaram, é rei mesmo, né? Bora lá. E eles vão lá, quando chega lá, está lá Maria, com aquela coisa linda nos braços, o Salvador da humanidade, chorando. Eles chegam ali, e dali eles saem para espalhar a plenitude dos tempos para o resto do Novo Testamento e para o resto da história. Aquilo que o profeta Isaías já tinha dito: não olhe para trás, eis que faço coisa nova, a luz brilha diante de ti. E o nosso ano de 2022 será um ano de recomeço, um ano de voltar a sonhar coisas grandes, um ano de voltar a viver grandes promessas, um ano de pegar aquele sonho que estava guardado, escondido, bater a poeira e falar assim: chegou a sua vez, e a luz do Senhor brilhará em seu caminho, nesse novo recomeço. Você crê nisso? Eu quero orar então com vocês. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos tirar aí 1 minuto de oração silenciosa. Queria que você refletisse nos 4 atos que nós falamos aqui. Faça a sua oração silenciosa, coloque diante do Senhor onde que você precisa recomeçar, onde que você precisa acertar os ponteiros para começar de novo. Você é Deus agora.
nova história para nós. Nós vamos começar de novo. Um novo decreto, o decreto de Deus na nossa vida. Nascimento do menino Jesus em nossos corações. Em nome de Jesus, declare isso. Começarmos de novo, voltarmos a sonhar, planejarmos grandes coisas, para que o poder do Senhor, para que a majestade do Senhor brilhe todos os dias do ano de 2022 nas nossas vidas. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você caminhará, você não olhará para trás, você não desistirá, você romperá todas as tribulações, todas as dificuldades,